problema 10. Você não tem retirada de óleo fusel baixo da coluna retificadora. Lembrando, óleo fusel alto, óleo fusel baixo. Óleo fusel alto são as frações mais leves do óleo fusel. Basicamente a gente tem propanol e butanol. São produtos que tendem a sair contaminando o etanol, tirando de especificação. E óleo fusel baixo já são as frações mais pesadas, né? Então o C4, C5, que acaba sendo retirado e é vendido como subproduto da coluna de destilação. Então o alto tem a fração mais leve que contamina etanol, e o baixo é onde tem álcool isobutanol e isoamílico, amílico e isoamílico, onde é retirado e vende como subproduto. Então a gente está falando da parte mais baixa, que é de subproduto. Então aqui a gente está falando de álcool amílico e isoamílico. Beleza, nesses casos, o que a gente tem? Então eu não retirei meu óleo fusel amílico e isoamílico. Qual a consequência que eu tenho? Perda de álcools superiores, principalmente isoamílico, junto com a flegmassa. Ele sai no etanol, ou seja, você perde etanol na flegmassa, que é para ter só água, e além disso você perde isoamílico. Você perde duas coisas. Você perde um produto que você pode vender, né, um subproduto, algo que pode ter uma rentabilidade maior, além do seu produto principal. Você pode ser demitido duplamente. Né? Ou seja, seu máximo de 0,02 de etanol na flegmassa pode ir para 0,3, 0,5% de etanol na flegmassa. Qual a segunda consequência? Perda de óleo fusel que não vai ser separado. Além de você contaminar sua flegmassa, tirar a flegmassa da especificação, você perde essa fração de venda. Você não está vendendo, você não consegue separar para vender. E obviamente, que é o mais importante, você promove um desequilíbrio constante da coluna de retificação, causando queda de produção. Você nunca vai conseguir retirar etanol em especificação. Se é que você consegue retirar etanol. Lembra que ele fica estagnado na coluna? Vai ficar lá parado. E aquilo cada vez mais aumenta de tamanho. Se você não retira, sua flegmassa está contaminada com óleo fusel, seu etanol está contaminado com óleo fusel, seu álcool superior está contaminado com óleo fusel. Ele vai ser tudo quanto é breguessa. Então precisa, não tem como, tem que retirar. Não tem como não retirar. 11. Então agora a gente vai falar do óleo fusel alto. Falamos do baixo, agora do alto. Do óleo fusel alto, não necessariamente significa que seja um problema. Em minha experiência em sala de aula, só teve um único aluno em que na unidade de produção dele, eles não retiraram o óleo fusel alto, tirava só o baixo. Melhor, ele juntava tudo, né? Não fazia essa separação, não tinha duas retiradas, tinha uma única, onde parte do óleo fusel alto saía com baixo, mas não retirava tudo. Então, nessa situação, faz muito tempo atrás, eu não lembro especificamente quais eram as condições que eles tinham de produção, porém era uma unidade só alcooleira, não produzia açúcar, e eles também faziam etanol anidro por ciclo hexano. Então não tinha essa especificação de etanol Coreia, né? Não era um etanol anidro para ser vendido para a Ásia, por exemplo, que são alguns países da Europa, mas a Ásia principalmente é muito rigorosa com contaminantes de desidratante no etanol. Então eles tinham uma liberdade um pouco maior, não sei para quem eles vendiam, né, o ramo onde eles comercializavam esse etanol hidratado e anidro, porém eles não tinham essa retirada. Enfim, por que é importante retirar o óleo fusel alto, mesmo que esteja ou não junto do óleo fusel baixo, né, e quais são os problemas que a gente tem em decorrência disso? Quando a gente não retira o óleo fusel alto, o que basicamente a gente está falando de contaminação aqui? A gente está falando de N-propanol e N-butanol, né, que são os dois principais produtos que vão nos dar problemas em relação aqui. Então, quais são as consequências? Arraste de álcools superiores, nem lembrava, N-propanol e isobutanol, né, enfim. Eu comentei N, mas o N também faz parte.
E aí todos esses produtos saem junto do etanol. E aí acaba contaminando o etanol. A gente não consegue retirar etanol em especificação. Né? Se a formação do óleo fusel alto for alta, se a quantidade de problema for baixa, você não consegue especificação. Já começa por aí. Se você tem o etanol dessa forma, etanol hidratado, com sujidade de propanol e butanol, e vai para a peneira molecular, você vai ter grandes problemas no seu elemento filtrante, nas peneiras lá do sistema. Se a quantidade for alta, além de você não conseguir tirar esse etanol em especificação, a gente tem outros problemas, que é desequilíbrio da coluna de retificação, causando queda na produção, porque você tem essa flutuação grande, né? Seja do acúmulo de óleo fuso do sistema, formação de espuma causando queda na eficiência de separação e perdas pelo fundo da coluna de retificação. Então você vai perder tanto etanol quanto álcools superiores, né, pelo fundo. Então é bem preocupante. É menos preocupante do que óleo fusel baixo, obviamente, porém ele não deve ser descartado. Né? Se você faz a retirada do óleo fusel alto junto com o óleo fusel baixo, precisa tomar um pouco de cuidado em relação a como que vai estar o seu produto. Se você faz a separação dupla, óleo fusel baixo e alto, você consegue ter um controle melhor desse sistema. E a gente viu que o óleo fusel alto acaba sendo reprocessado. E o problema 12, né, a vazão de álcool de segunda, né, é superior a 5% da produção de etanol, e o etanol ainda vai estar ácido. A acidez de etanol tem sido um problema que volta e meia alguns alunos sempre comentam. Já é a segunda vez que a gente fala em acidez de etanol. Então, ou seja, o problema 12 é quando o meu álcool de segunda, que é retirado lá do topo da coluna de destilação e retificação, é maior que 5% da produção. Primeiro ponto. Segundo, mesmo você retirando mais que 5% nesse álcool de segunda, o etanol ainda está ácido. Ou seja, na hora que você sai da produção, você faz a medição ou vai para a tancagem, ele tem acidez elevada. Quais são as causas principais que a gente tem em relação a isso? Matéria-prima ruim. De alguma forma, sua matéria-prima ou demorou muito para processar, ou você processou com sujidade, ou você não fez um bom tratamento térmico, tem algum problema nesse sentido em relação à matéria-prima. Ou você tem excesso de sulfitação. Né? Você tem uma unidade de produção de açúcar, né? Você tem uma usina e uma destilaria. Então, o seu material que vai para a destilaria passou pelo processo de sulfitagem na produção de açúcar. E a sulfitagem é excessiva. Então, dá um teco lá, tanto na agrícola quanto na usina, e verifica como que está o processo de sulfitação e como que está a qualidade da matéria-prima vindo da agrícola. Segundo, mau funcionamento da seção de concentração, seja da coluna de destilação, seja da retificação. Então, observar a seção de concentração é a parte superior. Seu refluxo está ok, sua quantidade de vapor está ok, você está tendo algum tipo de arrasto, está tendo inundação, o que está acontecendo nessa seção? Alguma coisa está acontecendo lá, para que você tenha essa problemática da acidez do etanol e álcool de segunda, álcool de segunda está elevado. E terceiro, falta de degasagem dos condensadores. Por algum motivo você não está retirando os gases que deveriam tirar. E aí na hora que você volta com refluxo, você volta gás no seu sistema. Gás não é vapor. O gás precisa sair. Você tem CO2? Sai. Você tem O2? Sai. Você tem SO2? Sai. Você tem NO2? Sai. Gás não é para estar lá dentro. Porque aí a gente deixa de ter uma mistura bicomponente, etanol e água, né? Tudo bem que não é bicomponente, que tem outros produtos, mas você parte para mais um componente que não deveria estar, que é gás. E a gente sabe que gás lá dentro, igual refrigerante, gasifica. Dá certo você conseguir ter eficiência líquido, vapor com gás no meio? Sua eficiência é reduzida. E aí, esse gás, por exemplo, se você tem CO2 dissolvido na água, você forma ácido carbônico. Ácido carbônico aumenta a acidez, até que você consiga separar. E essa separação é por processo de degasagem, por isso que ela está lá em cima. Então, tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acredito que esse é o último da destilação.
Não, ainda tem mais um. Problema 13. Excesso na produção de etanol. Você está produzindo muito etanol. Qual a consequência? Queda de produção devido à diminuição expressiva de refluxo na coluna. Você produz muito, aí depois você acaba produzindo menos porque você não tem refluxo, líquido de refluxo para manter a separação efetiva. Então você precisa controlar um pouco isso, ou seja, seu vaso tambor, né, de destilação para separação do que é produto, do que é refluxo, já está no nível baixo. Então precisa ter um pouco de controle. É ótimo ter produção excessiva, mas lembre-se, toda coluna que produz muito, a separação é deficitária. A gente já falou sobre isso. E aí vem aspectos gerais na desidratação para a produção de etanol anidro. Tá acabando. Acho que faltam só mais 12 problemas, não lembro. Da mesma forma que a gente viu do etanol hidratado, agora vai ver a produção de etanol anidro, onde a gente tem não só o sistema de retificação, mas os sistemas de desidratação em si. Vamos ver quais são esses problemas? Quando se produz etanol anidro, alguns outros problemas operacionais podem ocorrer nas colunas de desidratação, seja ela C, ou recuperadora de solvente, como a coluna P. Nesse caso, para a desidratação por destilação azeotrópica, então a gente já viu a destilação extrativa, azeotrópica, maneira molecular. Então a gente vai falar especificamente da destilação azeotrópica. Tudo bem que isso se repercute nas outros processos de destilação? Sim, mas aqui é só para a gente ter um parâmetro, né, inicial dos problemas que a gente pode ter para esse sistema. Algumas coisas podem ser associadas aos dois sistemas? Sim, mas algumas coisas também não podem ser associadas. Então, só para a gente deixar um pouco claro. Então, algo que pode acontecer na coluna desidratação C ou recuperadora de solvente P, resultando em um mau funcionamento do processo como um todo. Dessa forma, alguns desses problemas são relacionados a seguir. Problema 14. Então a gente mantém o mesmo número, mantém a sequência de numeração. O que é que a gente pode ter? Temperatura acima de 75 graus Celsius entre a bandeja 8 e 12 na coluna de desidratação C. Então uma região específica. O que é que a gente tem de problema? Falta de ciclohexano no aparelho. O seu elemento desidratante não tem. Se você não tem elemento desidratante, significa que você não vai separar. E aí, como que a gente consegue perceber isso? A temperatura na bandeja entre 8 e 12 está acima de 75, está muito grande. Qual o problema que a gente tem? Queda do grau alcoólico. Seu etanol anidro não está mais anidro, tem água no meio. Então você consegue perceber na produção final. Então, caiu o teu alcoólico, você volta e vai ver como é que está a temperatura na bandeja 8 e 12. Temperatura ela está acima de 66 graus Celsius no topo da coluna de desidratação C. Então a gente está falando de coisas bem específicas. Qual o problema que a gente tem? Excesso de água no ternário. Então a gente está falando de uma mistura ternária, etanol, água, ciclohexano. Se tem muita água no ternário, a temperatura vai estar maior que isso. A gente falou um pouquinho sobre essa temperatura lá. Qual a consequência que a gente tem? A gente precisa aumentar o refluxo dos condensadores para que o decantador, para o decantador de ciclohexano. Então o refluxo do condensador para o decantador tem que ser aumentado. Numa situação oposta, ou seja, a temperatura abaixo de 66, causa e consequência são inversos. Então a gente faz sentido inverso do problema. 16. Eu tenho perda de ciclohexano com etanol anidro pela proveta. Ou seja, esse etanol anidro ele está sujo com desidratante. Qual a consequência? Temperatura na base da coluna C cai para baixo de 75 graus Celsius devido à alta pressão. O que é que tem que fazer? Verificar a fonte das linhas de vapor. Então, faz um apanhado geral, como é que está a linha de vapor, né? Como é que está esse sistema, se está sujo, está com vazamento, se tem linha de vapor, se não tem, ver o nível e tudo mais, né? Verificar a linha inteira. 17. Instabilidade operacional
ou produção descontínua. Quais são as causas? Variação da pressão no refervedor, então a adição de vapor está sendo inconstante, ou você está tendo um defeito no regulador de vapor, né? Por mais que esteja indicando que está bem, mas na verdade não está. Então o supervisório vai dizer uma coisa e o pessoal na operação vai dizer outra. Então observar como é que está essa injeção de vapor nessa instabilidade operacional. 18. Excesso de água no ternário. Então se a gente tem muita água nessa mistura ternária de separação, qual é a causa? Minha coluna recuperadora de solvente P, ela vai estar descarregada, retornando muita água para o topo da coluna. Então a gente deve regular a alimentação e o refluxo da coluna, de forma que a temperatura na terceira bandeja fique entre 80 e 82 graus Celsius. Ou está tendo vazamento de água nos condensadores H e H1, ou no condensador H, ou no condensador H1. Então, observar como é que está acontecendo, né, nesse sistema. Eu tenho um gasto excessivo de ciclohexano, então a gente viu que a quantidade de troca, né, de reposição tem que ser de 1 a 2 kg de ciclohexano por dia. Então se você está repondo mais que isso, está com gasto. Então a gente está falando de perda de ciclohexano com etanol anidro pelo fundo da coluna de desidratação C. Ou perda de ciclohexano pela coluna recuperadora de solvente P, possivelmente devido a excesso de carga na coluna. Então, o que é interessante fazer? Verificar o sistema de aquecimento para que a temperatura da terceira bandeja atinja a temperatura de 80 a 82 graus Celsius. O grau alcoólico do etanol anidro está abaixo do especificado. Então, o meu grau alcoólico está baixo. Em vez de 99,8, está 99,5, 99,2, né, 99. Então, o que pode estar acontecendo? Vazamento nos equipamentos que mantêm contato direto com etanol anidro, como os condensadores H e H1, o refervedor L e a refrigeradeira J. Então, verifica todos esses sistemas, o que é que está acontecendo lá, se tem algum que está com entupido, está com vazamento, vê o que é que está acontecendo. Esses equipamentos devem ser testados com pressão para encontrar vazamento e realizar reparo, seja em um tubo ou em vários tubos. O grau alcoólico do etanol anidro está abaixo do especificado, então a redução do etanol anidro está bem baixa. Então, quais são as causas? Vazamento de etanol hidratado para a refrigeradeira, misturando-se com etanol anidro. Então, por algum motivo, está tendo esse vazamento de etanol hidratado e está tendo perda de teor alcoólico no anidro. Normalmente, isso ocorre devido à má vedação da válvula de passagem de etanol anidro para a resfriadeira. Então, verifica como é que está esse sistema para ter essa recuperação. Então a gente viu, né? Então, quando o meu etanol anidro está baixo, ou vazamento, né? Ou a etanol anidro está na refrigeradeira. E o terceiro caso, a gente está com etanol hidratado alimentando a coluna C com um grau alcoólico muito baixo. Então, o seu etanol hidratado, que deveria estar 96, 97, está mais baixo que isso. E aí vai repercutir na quantidade de teor alcoólico no etanol anidro. Então, verificar o funcionamento da coluna de retificação. Sua coluna está com algum problema lá na frente. Possivelmente, ela está excessivamente descarregada. Então, está com um nível mais baixo, regular esse nível para que consiga ter essa produção de etanol anidro no grau alcoólico especificado. Problema 21. Desidratação deficiente sem causa aparente. Por algum motivo você não sabe o que está acontecendo, mas a desidratação está ruim. Então o grau alcoólico está bem abaixo do que deveria ser. O que pode acontecer? Excessiva contaminação de etanol hidratado com produtos leves. Então, por algum motivo, produtos voláteis estão junto do etanol hidratado. E isso, principalmente, a gente deve observar a contaminação com propanol, butanol e isobutanol.
Né? Retirada insuficiente de impurezas voláteis leves leva à formação de misturas azeotrópicas inusuais ao processo. Se você não retirou esse propanol, isobutanol, N-butanol, você vai formar um novo ternário, né? Uma nova mistura azeotrópica. Então é necessário verificar as condições operacionais dos condensadores nas colunas de destilação e retificação, assim como aumentar a retirada de álcool baixo se necessário. Então você volta lá na retirada de óleo fusel álcool e alto e baixo para que você consiga ter especificação do etanol hidratado e aí você consiga ter especificação do etanol anidro. Então volta lá bastante para a gente conseguir ter essa produção em cadeia. E aí, não menos importante, mas para o apanhado geral do que a gente está comentando, né, muitos desses problemas são corriqueiros, coisas que acontecem no dia a dia. Logo, são previsíveis e de fácil detecção. Então a gente consegue perceber isso rápido. Entretanto, deve-se ter em mente que o conhecimento do aparelho de destilação é a maior forma de prever problemas posteriores, mesmo que não seja possível identificar possíveis soluções. Então, do que a gente está falando? Mesmo que você não consiga perceber o problema que a gente tem operacionalmente, o mais importante é a gente perceber se a sua coluna está funcionando corretamente ou não. Pode ser que você não saiba como resolver. E a sua obrigação também não é resolver esses problemas, pois possivelmente a resolução de problemas operacionais é uma equipe multidisciplinar. Tem você, tem o pessoal da manutenção, tem os engenheiros envolvidos no sistema, tem o pessoal supervisório, com certeza tem alguém do laboratório, né, mais um gerente geral, mais o gerente de área, o supervisor, então alguém que coordena tudo isso. A equipe de otimização, né, os engenheiros que estão projetando e fazendo algumas alterações nesse sistema, então é algo que não envolve apenas você, né, mesmo em que você acredite que sua principal função é apenas abrir ou fechar uma válvula ou verificar se um tubo está vazando ou não, mas é você quem leva aquilo tudo à frente. Se você está todo dia passando por aquele equipamento, você tem algumas horas de algumas ações que você deve fazer. Na hora que isso é feito, repercute de maneira anômala ao supervisório, algo diferente do que deveria acontecer, já é um alerta. Pode ser que com o dia a dia você consiga saber algum tipo de problema. A gente já viu vários casos, a gente falou de 20, 22, 23, 21 casos diferentes de problema na produção de etanol hidratado e anidro, e isso possa te ajudar a entender algo que você já, nossa, eu sempre fiz, mas eu não sabia por que eu estou fazendo, ou algo que sempre acontece, agora você sabe de onde vem e o que fazer. Então isso pode te auxiliar numa tomada de decisão. Mesmo que você não decida o que vai acontecer, mas quando você já passa para frente, para manutenção, para o supervisório, ou para a equipe de otimização, o que você vê no dia a dia e que possivelmente possa acontecer, isso facilita o dia a dia deles, uma vez que eles não são especialistas na sua planta, não são especialistas no seu processo de produção. Vai que você só cuida apenas dos condensadores de fundo, vai que você cuida apenas da destilação, vai que você cuida das duas colunas, enfim. Né? Quando você trabalha especificamente em um setor, você consegue ter propriedade do que você está falando. Né? É diferente de quando você cuida de toda uma planta industrial. Ele entende o que está acontecendo, mas não sabe no dia a dia. Então, esse feeling eu considero como uma coisa de extrema importância que apenas quem trabalha no setor, na área e no local consegue perceber. Então, eu espero que todas essas problemáticas que a gente trouxe, mesmo que você não tenha se deparado com elas, mas no dia que você venha a se deparar, você consiga lembrar, mesmo que você não saiba do que vai acontecer, mas você consiga ter um feeling de que alguma coisa está errada, e já é um excelente ponto de partida. Agradeço bastante e a gente se vê no próximo e último capítulo do curso de carregamento de etanol.